Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Queria pedir desculpa a vocês aí por ontem, porque eu achei que o vídeo tinha sido programado para subir, não foi? Então ele acabou chegando um pouco mais tarde, né? Eu só percebi na hora do almoço, porque eu também estava enrolado com algumas situações, então só na hora do almoço que eu fui perceber que o vídeo não tinha sido subido, né? Então, mas bendito seja Deus por todas as coisas. Vamos a nossa reflexão desses nossos dias para cada um de nós. Bem, hoje domingo, dia do Senhor, então dia da nossa experiência dominical, da Páscoa semanal, do encontro com o Senhor. Então é dia de ir à missa, né? Espero que você esteja vendo esse vídeo ou ainda vai à missa ou já tenha ido. Bem, também não posso deixar de saudar, seja muito bem-vindo você que está chegando no nosso canal, você que está começando esse processo da sua experiência como atraído pela Palavra de Deus. E seja também muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus, que já está com a gente, que já faz esse caminho e esse itinerário aqui com a gente no nosso canal. Bem, a liturgia de hoje, desse domingo, ela é muito papo reto, assim, muito direta e objetiva. Por quê? A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Hebreus, vai falar para nós, trazer esse elemento do sofrimento. Mas é interessante porque a liturgia como um todo é reta e direta, dizendo o quê? Você quer ir para o céu? Quer chegar no céu e quer ganhar a vida eterna? Então você precisa ser forte nos sofrimentos. Entendendo que o sofrimento é a maneira com a qual Deus usa para, de alguma forma, corrigir aqueles que Ele ama. Ou para forjar aqueles que Ele ama. Então todos nós, pelo sofrimento, estamos sendo formados. Então eu costumo dizer que o sofrimento é como uma escola. Então a escola é um lugar de formação, a escola é um lugar de aprendizado, a escola é um lugar de provas. Então isso é o sofrimento para cada um de nós. Mas nós temos que ver que o sofrimento, quando ele chega para cada um de nós, ele não chega com alegria. Ninguém fica feliz com o sofrimento. O sofrimento ele traz tristeza, ele traz desânimo, ele traz chateação. Só que eu preciso entender quem está comigo no sofrimento, porque muitas vezes também o sofrimento ele traz consigo um sentimento de solidão, de vazio, de abandono. E nós precisamos entender que na escola nós somos provados, examinados e ensinados por um professor. Hoje as coisas estão meio jogadas, né, muitas vezes. Mas se a gente for pensar no que a coisa deve ser, o professor, né, se a gente for olhar na raiz da palavra, o professor, que é um pedagogo, né, não diretamente, né, porque hoje tem uma outra carreira que se chama pedagogia, mas o professor é aquele mestre, é o pedagogo que ensina. E a palavra pedagogo é aquele que toma pela mão e guia e orienta os passos, que é o paidagogos, né, que é o que toma pela mão e guia os passos. Então, se o sofrimento é como uma escola, há um professor e esse professor me toma pela mão e guia os meus passos. Então, se o sofrimento é uma escola e o Senhor é que me acompanha nesse sofrimento, Jesus ele vai estar comigo e vai me acompanhar nessa escola de sofrimento. Vai me auxiliar. Mas entenda, na escola, o professor não faz o trabalho pelo aluno. O professor ensina e o aluno faz. Jesus já nos ensinou fazendo o caminho da cruz. Jesus já nos ensinou sofrendo o que ele sofreu. Jesus já nos ensinou passando pelas situações que ele passou. Então agora é a minha vez de seguir os ensinamentos, as instruções daquele que é o professor. E porque o professor, ele já é formado. E assim como Jesus já é formado na escola do sofrimento, hoje é a minha vez de fazer esse caminho. E aí a gente pode pensar, quando a gente estava na escola, muitas vezes era muito difícil, né? Era muito difícil
algumas matérias, a gente tinha muita dificuldade, a gente achava que não ia conseguir, mas mesmo com dificuldades, às vezes uma recuperação ou outra, mas nós passamos. Assim também o sofrimento ele vai passar. E vão vir outros, porque a gente tinha uma matéria que era difícil, a gente superava, vinha uma outra que era mais difícil. Então, sempre vão haver os sofrimentos, mas todos eles vão passar. E eu preciso aprender a passar por eles com o Senhor. Porque é isso que São Paulo vai... São Paulo não. É por isso... Perdão, desculpa, tô falando o tempo inteiro de São Paulo, mas a carta não é de São Paulo aos Hebreus, é a carta aos Hebreus. Perdão. Corrigindo-me. Então, a carta aos Hebreus vai dizer que quando o sofrimento, quando ele chega, ele gera tristeza. Porém, quando nós atravessamos ele com o Senhor, nós chegamos na verdadeira paz, na paz e na justiça. Jesus é o príncipe da paz e é a justiça. Então, quando nós atravessamos o sofrimento, nós chegamos junto de Jesus. Quando nós, assim como Jesus, após a cruz, subiu ao céu, ressuscitou e subiu aos céus, nós também vamos chegar ao céu, que é a verdadeira paz, quando passarmos pelos sofrimentos. Então não há outra forma, não há outro caminho para chegarmos ao céu se não for pela via do sofrimento. Também vai dizer nessa primeira leitura, na segunda leitura, na carta aos Hebreus, que é preciso recuperar o vigor das mãos e fortalecer os joelhos vacilantes. Por quê? Porque a luta continua. Eu preciso fortalecer os joelhos para continuar a caminhar, para continuar a avançar. Eu não posso parar nem retroceder. Muitas vezes também diante dos sofrimentos a gente tem o desejo e o ímpeto de querer parar ou retroceder. Só que eu não posso retroceder. Desculpa, minha garganta estava ficando seca. Eu não posso retroceder. Então por isso a carta aos Hebreus vai nos recordar disso que nosso Senhor falou, da importância de fortalecer os joelhos vacilantes. O joelho vacilante, quando o joelho está vacilando, a gente está tendendo a cair, a parar, né? Então, mas é fortalecer o joelho vacilante para continuar avançando, para continuar indo em frente. Então não permita e não deixe, apesar de ser muito difícil, não permita e não deixe com que os sofrimentos que nós passamos, o que você está passando, te atrapalhem ou te façam desistir do caminho. Permaneça firme com o Senhor, porque esses sofrimentos vão passar e vamos encontrar a verdadeira paz. O Evangelho vai falar sobre essa porta estreita, né? Chegar ao céu, só vai chegar ao céu quem passar pela porta estreita. A porta estreita ela é um sinal, porque se tem uma porta estreita, eu não passo com nada. Eu não vou passar por uma porta estreita se eu tiver com muitas coisas no bolso, com uma mochila, carregando coisas. Então, vai chegar ao céu quem se despir, quem se desfizer das coisas que não são de Deus. Por exemplo, falta de perdão, mágoas, pecados, injustiças, inveja, acúmulo de dinheiro, bens materiais, nada disso vai te levar ao céu, mas pelo contrário pode te atrapalhar e te impedir de passar pela porta estreita. Então nós precisamos entender que para chegar ao céu também é um caminho de perder a própria vontade, perder oportunidades. Isso também tem vindo muito na minha cabeça esses dias. Perder oportunidades. Então talvez para chegar ao céu você vai precisar perder uma oportunidade, seja de emprego, seja de um pecado, de uma traição, de uma pulada de cerca, de um desvio. É perder a oportunidade. Às vezes perder a oportunidade de um bom emprego, mas que vai te atrapalhar de dar atenção à sua família. Às vezes é perder a oportunidade de estar em um lugar ou de fazer alguma coisa que pode te roubar o seu tempo de Deus. Então é perder. Quem perde nessa vida acumula tesouros na eternidade. Também vai dizer o Evangelho que não adianta a gente fazer só o básico. O que significa isso? Porque muitas vezes eu vou Desculpa, não é me preocupando, mas muitas vezes eu vou me acomodando, me conformando
em fazer só o básico. Por exemplo, eu fui à missa todo domingo, eu dou o meu dízimo, eu dei uma bolsa para os pobres na igreja. Ok, mas se você dá uma bolsa para os pobres na igreja e não se converte, não muda suas atitudes, continua falando palavrão, fazendo fofoca e mentindo, você está fazendo só o básico. Então pode ser que o Senhor te diga, não te conheço. Porque Ele só vai reconhecer aqueles que se converteram, que mudaram, que cresceram, que aprenderam a perder por Ele, que fizeram um caminho e itinerário por amor a Ele. Então não adianta só fazer o básico. Mas eu fui à missa todos os domingos. Beleza, você foi à missa todos os domingos, mas não prestou atenção em nada. Tá um tempão sem se confessar. Não muda nada na sua vida dia nenhum. Então, que sentido tem isso? Então não faz sentido nenhum isso que você está vivendo ou pensando que está fazendo. Então nós precisamos nos converter, mudar a nossa vida para que Deus possa ser o Senhor verdadeiramente da nossa vida. Porque só quem tem de verdade todos os dias carrega Jesus como seu Senhor, faz a vontade de Deus e não a própria vontade, que aprende a perder por amor a Jesus e que passa com Ele pelos sofrimentos, esses é que vão chegar verdadeiramente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.